É um prazer estar aqui de novo com vocês, uma alegria, né? E eu queria estar trazendo uma palavra para vocês novamente e ser bem direto, bem breve. Se você trouxe a sua Bíblia ou você está com um boletim aí, o versículo está aí também. Hoje a gente vai estar falando sobre um jovem, né? Um jovem chamado Sansão. E eu queria te apresentar um pouco da história de Sansão. Pode botar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, Glau? Sansão foi um jovem escolhido por Deus. Foi um jovem chamado por Deus e ele tinha um propósito. Ele tinha uma missão a ser cumprida. E Deus chamou ele antes mesmo de ele nascer. Foi profetizado. Se você conhece um pouco da história, você vai lembrar. Se você não conhece, mais um pouquinho, você vai conhecer hoje. E Sansão, ele tinha uma característica, e ele era muito conhecido por alguma coisa. Alguém pode me dizer o que era? Ele era conhecido pela sua força. Mas também ele foi conhecido, além da sua força, ele foi conhecido também pelo seu cabelo. A gente ainda não chegou lá. Além do cabelo, da força, ele também foi conhecido pelo seu pecado. Amém? Ele foi conhecido pela sua força, pelo seu cabelo, mas ele também foi conhecido pelo seu pecado e pela sua fraqueza. Era um homem que tinha tudo e ao mesmo tempo conseguiu ter nada. A história dele foi muito linda, mas teve um final um pouco trágico. Um final que talvez não precisasse ter sido daquele jeito. Mas por causa de certos desvios, por causa de certas perdas ao longo do caminho, por causa de certos momentos ali da cabeça dele, ele surtou por algumas vezes e aquilo levou ele a um final que não era, talvez, não precisava, não vou dizer que não era o que Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, mas poderia ter sido diferente. Amém? Você me entende? Então, vamos começar aqui, diz aqui no livro de Juízes, no capítulo 16, 21. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Versículo 22. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente logo depois de ser rapado. Vamos ler de novo esse versículo? Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente logo depois de rapado. Essa versão que eu estou lendo é a King James. Na versão Ferreira de Almeida diz assim: mas o seu cabelo começou a crescer imediatamente. Começou a crescer novamente. E aqui eu vou começar falando um pouco de Sansão para você. Sansão foi chamado por Deus para cumprir o propósito de Deus na sua geração. Nasceu com um propósito específico. Consagrado a Deus desde o ventre, nazireu desde o berço, julgou a Israel por 20 anos. Mas ao longo de sua vida passou a viver indiferente para o que Deus havia escolhido. Se desviando de princípios, leis e mandamentos importantes, resultou em uma vida de altos e baixos. Mas mesmo assim podemos ver como Deus cumpriu seu propósito em sua vida. Sansão significa pequeno sol, como sol, ou homem com força descomunal. E hoje o título da mensagem fala de vivendo na indiferença. É meio que eu botei esse título a propósito porque a gente está falando de
vivendo para fazer o quê? A diferença. E quando a gente vive a indiferença, é você viver a parte. A indiferença no amor quer dizer falta de amor com o próximo, falta de cuidado. A indiferença quer dizer desleixo, falta de atenção. Algo que você deveria estar fazendo, algo que você deveria estar cumprindo, você está vivendo indiferente àquilo, você não está fazendo a diferença, você está com desleixo, despreocupado, com falta de interesse naquilo que você deveria estar muito interessado. Como a gente leu aqui, Sansão, ele tinha um propósito, Deus deu para ele uma missão, mas ao longo da sua vida ele passou a viver indiferente algumas vezes daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E Sansão, o livro de Sansão, ele é uma tipologia da vida de Cristo. Se você ler a história de Sansão, algumas situações, algumas coisas no livro lembra muito a história de Cristo, lembra muito a vida de Cristo, a vida de Jesus. Olha o começo da história dele, a gente vai entender aqui. Mas antes eu quero ler para você aqui a definição de indiferença. Falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso, desdém, ausência de comoção ou interesse para com qualquer estímulo, apatia. Indiferente é o adjetivo que qualifica algo ou alguém que não reconhece a importância de determinada coisa. Essa mensagem, querida, eu quero falar nela algo bem importante, propósito. E eu quero que Deus ajude através dela chamar você de volta para o propósito. Para que você acorde, para você entender novamente o que é o propósito de Deus na nossa vida. E o que acontece quando a gente começa a fazer ele com desleixo. Quando a gente começa a fazer ele com desdém. O resultado que isso dá, e o resultado também que isso dá, quando a gente começa a fazer ele com propósito, como a gente começa a fazer ele querendo fazer a diferença. Há dois resultados. E nós estamos aí propícios tanto a um quanto ao outro. Amém? No ponto 1 diz assim, nascido com propósito. Juízes 13, de 1 a 7. Os israelitas pecaram uma vez mais contra o Senhor, Yahvé, e por este motivo ele permitiu que sofressem por 40 anos sobre o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: Tu és estéril e não tiveste filho, contudo conceberás e darás à luz a um filho. Portanto, de agora em diante toma cuidado. Não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido. Porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha. Pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel, do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo ao seu marido e disse: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, tal era seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome, mas ele me prometeu: Conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe até a morte. Juízes 13, de 12 a 13. Então Manoá indagou-lhe: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? E o anjo de Yahvé esclareceu a Manoá: De tudo o que proibia esta mulher, deverá ela, pois abster-se. De tudo o que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei.
Querido, nazireu é um termo aplicado na Bíblia. Aqui no começo a gente vai se livrar logo de toda a teologia, para a gente depois entrar no que é importante, amém? E nazireu, a palavra nazireu significa algo como consagrado ou separado. Esta palavra vem do hebraico nazir, que deriva da raiz nazar, separar, consagrar, o abster, o hebraico nezer, diadema, coroa de Deus, às vezes é aplicado em referência aos cabelos compridos e característico dos nazireus. Os nazireus deviam adotar a abstência do vinho, de qualquer outra bebida levedada. Em relação ao fruto da vide, essa proibição não se restringia apenas ao vinho. Ela incluía também o suco de uva, da própria uva, tanto fresca quanto passas e outras coisas. Você pode ler depois disso daqui no seu boletim, se você tem interesse de estudar. Semelhante ao sacerdote oficiante, os nazireus também não podiam cortar seus cabelos durante o período do seu voto de separação. Quem fazia esse voto nazireado não podia aproximar-se de cadáver, nem mesmo se fosse do seu parente mais próximo durante o voto dos nazireus. Aproximar-se de um cadáver implicava em sua contaminação. Essa mesma proibição também era aplicada ao sumo sacerdote. Em caso de violação dessa regra, o nazireu deveria se submeter a um detalhado ritual de purificação e começar tudo novamente. Então por aí você entende o que era Sansão. O anjo do Senhor falou que Sansão era nazireu desde o ventre da sua mãe até o dia da sua morte. Então você entende, ele tinha um pacto com Deus, ele tinha um propósito. Sobre a vida dele foi estabelecido um propósito, uma regra, uma lei. E a lei vinha de Deus. Eu não coloquei aqui, mas se você ler o começo da história, quando ela pergunta o nome, a mãe de Sansão pergunta de novo o nome do anjo, e ele não dizia o nome dele, ele diz, uma hora ele diz assim: o meu nome é maravilhoso. Querido, isso daqui é a Bíblia. Quem você acha que era o anjo? Se lá em João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem estava falando aqui com a mãe de Sansão? Jesus. O meu nome é maravilhoso. A Sansão foi dado um propósito pelo próprio Filho de Deus. E hoje nós recebemos o mesmo propósito. Deus vem a nós, Deus separa a sua igreja, porque nós somos nazireus nessa terra. Nós fomos chamados com um propósito, nós fomos separados com um propósito. Quando a gente vê a igreja querer parecer muito com o mundo, se preocupe, porque alguma coisa está errada. Deus nos chamou para sermos separados. Deus nos chamou para um propósito diferente daquilo que o mundo oferece. Amém? Então vamos continuar aqui. Ponto 2. Chamado para o propósito. Tempos depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Shimshon, Sansão. E o menino cresceu e o Eterno, o Senhor, muito o abençoou. Sansão estava em Manedã, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. Olha só, Deus prometeu a ela um filho, e esse filho nasceu, e ela botou o nome dele de Sansão, que quer dizer sol, como o sol, que brilha como o sol. Quem a Bíblia diz que brilha como o sol? Jesus. Querido, eu estou falando, você não pode entender a Bíblia só no Novo Testamento. O Antigo Testamento é todo um teatro, é toda uma preparação para aquele que haveria de vir no final, o Filho de Deus. E aqui Sansão nasce, e ele nasce bonito, forte, robusto, cabelo, né? Inveja para muitos, né? Privilégio de poucos.
Graças a Deus, Senhor. Amém? Mas aí diz aqui, que ele começou a sentir o Espírito de Deus dirigir ele. Ele começou a sentir que o Espírito de Deus o dirigia. Sabe, às vezes a gente começa assim. Alguns vêm de berço. A gente nasce. E aí a gente começa a sentir que o Espírito de Deus dirige a gente. Isso traz a memória a mim. Eu lembro do sobrinho da Fafá lá, que ela, muito orgulhosa, mostra os vídeos dele, né? O neto, menino jovem, novinho, mas já prega, lê a Bíblia, evangeliza. E às vezes a gente começa na fé assim, quando Deus chama a gente começa com propósito e Deus põe cabelo na gente, dá força, né? Separa a gente e a gente começa naquele gás. É o propósito, e a gente sente o Espírito de Deus, e a gente começa a falar lá de Isaías, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, a curar os enfermos, né? E aquele tudo, e a gente vai naquele gás, e diz assim, o Espírito de Deus está me dirigindo. E Sansão segue por um tempo, você vai ler a história em casa, e ele vai naquele fogo, naquele gás, o Espírito dirige ele, o Espírito usa ele, e ele mata leão, e ele faz grandes coisas, força, muita força. Você acha que, você assiste aí filme de Hércules, e tudo, você pensa que Hércules era forte? Hércules não era forte, não era nada, querido, na frente de Sansão. Primeiro porque Hércules não existiu, né? Sansão sim, Sansão existiu, e ele era esse homem, valente, robusto, bonito, né? Você imagina um cara alto, nazireu, cabelo longo, né? Bonito, bronzeado, porque ele vivia com certeza no sol, andava muito, forte, sarado, musculoso, coisa de filme mesmo assim. Uau, né? Talvez se fosse hoje o pessoal até dizer que era um deus, né? Bonito, forte. Assim era Sansão, mas ele começa a quebrar alguns princípios que Deus tinha estabelecido. Não beber bebida forte, né? Não comer coisa impura, viver separado. E aí vamos aqui ao ponto 3. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Tima. Quando se aproximavam das vinhas de Tima, de repente, um grande leão partiu, rugiu na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse cabrito. Querido, eu não consigo rasgar gafanhoto na mão. E a Bíblia faz uma comparação já alta aqui, né? Como se fosse um cabrito. Quem consegue rasgar cabrito na mão, querido? Eu, pelo menos, não. Né? O narrador aqui deve conseguir, porque eu não. Mas ele diz que rasgou um leão como se fosse um cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto a maneira como agiu ao seu pai e nem à sua mãe. Então foi conversar com a jovem de quem gostava. Aqui vamos abrir um parêntese aqui. Você diz, o que é que tem a ver essa jovem no meio da conversa, né? Aqui a gente deu uma pulada na história, querido. O povo de Israel tinha uma tradição de não se casar com quem não era de Israel. Amém, jovens? E o povo de Deus também. Muito bem. De não se casar com quem não fazia parte de Israel, ou quem não compartilhava a mesma visão. Veja aqui que a gente não está falando de placa, visão eu estou falando de Deus, do reino de Deus. Mas Sansão, ele começou a se apaixonar por as jovens. Normal. A diferença é que ela não era uma jovem do povo de Israel, ela era uma filisteia. E aí ele se engraçou por ela, muito bonita, né? Talvez porque as moças da igreja não usam saia curta, nem roupa muito colada. Mas elas não, as filisteias
Botavam para quebrar, né? Vamos botar assim. Vamos botar para ver do outro lado. Aí Sansão viu aquilo e disse, opa, lá na minha terra não tem isso não. Gostei. Né? E aí na história ele bate o pé e diz que quer casar com ela. E diz que quer aquela. E o pai dele diz, não meu filho, mas tem mulher aqui, no nosso meio aqui, que crê em Deus, que é de Deus. Não, eu quero aquela, eu gostei daquela. E aí vai e acontece tudo isso daqui. Continuando. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Tima, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão que rasgara com as mãos, e observou curioso, na carcaça do animal, um enxame de abelhas e mel. Em seguida recolheu o mel com a mão, e enquanto retomava o caminho, o saboreava. Aproximando-se do seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes o mel, e eles comeram também. Todavia não lhes contou que o tinha tirado do cadáver do leão. Querido, o que fazia parte do voto de Sansão? Não comer, o quê? Nenhuma coisa impura. Não tocar em cadáver. E aqui ele vai de curioso, como está dizendo a Bíblia aqui, examinar o que não era para examinar. E lá, além de examinar, não, ele pega, ele toca, ele come aquilo que não podia comer. E aí, fazendo isso, ele faz o quê? Ele peca. Não parece muito com você, com a história lá de Adão e Eva, né? Que Deus disse, não come, né? Mas ela vai lá, eles vão lá, comem, dá para o marido também come, né? Muito interessante, é bem parecido essa parte da historinha aqui, né? Mas aí, Sansão faz tudo isso e ele se desgarra do caminho de Deus, se desgarra da presença de Deus, peca, e aí passa por uma sequência de coisas, se você ler na Bíblia, e ele é preso, e ele é algemado, e ele é levado, mas ainda assim, o Espírito de Deus está sobre a vida de Sansão. Ainda assim Deus tem um propósito na vida dele. Ainda assim Deus não esqueceu do propósito, da promessa que ele tinha feito sobre a vida de Sansão. Vai aí no ponto 4. Deus ainda vem ao encontro como pai. Juízes 15, 14 a 20. Quando os homens trazendo Sansão se aproximavam da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo. Isso daí eu consigo quebrar, viu, querido? E os laços que o prendiam se soltaram de suas mãos. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então bradou. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada. E aquele lugar passou a ser conhecido como Ramat-Lehi, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou ao Senhor, dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair na mão dos incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de En-Acoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até os nossos dias de hoje em Lei. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos durante a época do domínio dos filisteus. Linda história, né? Se terminasse aqui, né? Legal, Sansão liderou, pecou lá, mas Deus usou de novo, cara, matou 1000 homens com uma queixada de leão,
Querido, é muita coisa matar 1000 homens com uma queixada de leão. Nem de metralhadora você consegue fazer isso. Entendeu? E o cara com uma queixada de leão mata 1000. E aí Deus vai e abre a rocha para ele beber água. E ele julga Israel por 20 anos. The end. Fim. Acabou bonito. Não parou aí. Continuou. Não esquece que Sansão já tinha experimentado o pecado antes. E esse é o problema do pecado, querido. Muitas vezes, quando a gente experimenta e não larga de vez, ele fica como um tumor que você tira por cima, mas a raiz continua dentro da pele. Você espreme, ele sai por cima, ele sai, e você diz assim, estou limpo. E aquela raiz continua lá dentro, e ela começa a inflamar de novo, ela começa a crescer de novo. E sabe o que acontece? Aquilo volta a ser de novo outro tumor. No ponto 5 diz aqui, acostumando para cauterizar. A quebra constante de princípio nos leva a um costume rotineiro, uma trajetória diária e automática em direção ao distanciamento de Deus. Indiferentes e cegos ao que fomos chamados, é o que nos tornamos. E esquecendo do propósito de Deus, nos envolvemos com as coisas deste mundo. 2 Timóteo 2, 3-5. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Vamos ler esse versículo de novo? Você lê enquanto eu vou beber água, amém? Pode ir. Amém? Versículo propício, a época das Olimpíadas, né? A gente está aí nas Olimpíadas vendo, tem um regulamento, tem uma regra, tem os juízes. Você receber medalha de ouro, de prata, de bronze, até de latão que seja, você tem que seguir a regra. Se você cair fora da regra, não medalha para você, né? Você ganha uma passagem, go home. De volta para casa. Medalha não, medalha para ele. O japonês diz assim, medalha para ele, para você não. Você para casa. Né? Segue o regulamento. Segue o regulamento. Aqui está dizendo a palavra de Deus. Sansão era um soldado, querido. Sansão era um soldado, ele tinha que obedecer regras. Mas ele começou a fugir, ele começou a desviar das regras. Olha aqui, lembra que a gente leu lá no começo aqui, acostumando para cauterizar, tá? Cauterizar. Juízes 16:1. Certa vez Sansão foi à cidade de Gaza, lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela, certo? Aqui não preciso falar nada, né? Se estava errado ou não. A palavra por si já está dizendo. Juízes 16, 4-5. Passados esses acontecimentos, Sansão se aproximou, se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Delilah, que é a famosa Dalila. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui. Ela era de Israel também, não era Dalila? Não. Não era de Israel. Que cara teimoso, né? Gostar de quem não é para gostar. Se apaixonar de quem não é para se apaixonar.
Por que que não obedece o pai e a mãe, né? Quando diz assim, fora de Israel, não. Querido, isso implica muita coisa. Só para a gente dar uma entradinha aqui, quantos homens de Deus você conhece aí que largaram o propósito de Deus por causa de mulher? E a culpa não é da mulher, não. Dalila estava lá no canto dela, no mundo. Deus não chamou Dalila, Deus não falou com Dalila. O anjo não apareceu, não foi para a mãe de Dalila, não. O anjo apareceu, foi para a mãe de Sansão. Deus chamou, foi Sansão, o propósito era para ele. Ele sabia o que ele podia e o que ele não podia, mas ele vivia indiferente do que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E ele já tinha dormido com uma prostituta antes, né? Que mal isso tem? Depois vai, se apaixona por outra mulher, que também não era da casa de Israel. Só que aqui é onde começa a história que todo mundo conhece. Sansão e Dalila, né? Apesar de a história ser só dele, mas Dalila ganhou a fama de tabela aí, né? Sansão e Dalila. E ele se apaixona por ela, querido. E ele se encanta por ela. Aqui eu pulei alguns versículos aqui, só para encurtar a mensagem. E ele começa uma vida de amor, começa um caso de amor com aquela mulher, que não era da casa de Israel, uma mulher ímpia. Você tem aí, alguém já assistiu a novela aí da Record, né? Sansão. Lá, sabe, alguma coisa da história que não aconteceu, mas eles colocaram lá. E aquele romance todo, e Dalila para lá, e Dalila para cá, e aquele amor jovem, né? Aquela chama, aquela paixão, aquilo tudo ali vai acontecendo, e Sansão vai se envolvendo com aquela mulher, e ela começa a fazer parte da vida dele de maneira que não deveria. Ela começa a entrar nas emoções de Sansão de maneira que não deveria. Ela começa a se intrometer em coisas que não deveria intrometer. E ela era parte dos inimigos de Sansão. Ela era do povo dos filisteus. E o filisteu, o objetivo deles, o propósito deles era o quê? Destruir Israel. E, pasme, quem era o arqui-inimigo dos filisteus? Sansão, né? Vamos acabar com a vida do He-Man, né? Vamos matar ele. Ah, mas peraí. Sansão agora está com Dalila ali. Dalila, xará, parente nosso aí, ó. A gente conhece a mãe, conhece o pai. Vira uma oportunidade. Então os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram: seduze Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então subjugarmos. Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. Parece com outra parte da história aqui, não é verdade? Com quem? Com Judas, né? A diferença é que Jesus não tinha fraqueza. Ele era perfeito. Mas ele foi traído por prata também. A mesma prata foi o que Judas entregou a Cristo. E aí aquela mulher começa. Aí diz aqui, a estratégia do diabo não muda, é sempre a mesma. Insistir em fazer com que nós desvalorizemos o que é sagrado e dado por Deus, para no fim abrirmos mãos do segredo que nos foi dado, abrir mão da unção que um dia sobre nós foi derramada. Foi assim no paraíso com Adão e Eva, foi assim com Sansão, e o mesmo ele tentou com Jesus. A história se repete, querido. O diabo não tem estratégia nova.
O diabo, ele não senta lá no inferno e diz assim: deixa eu pensar numa estratégia nova para enganar os crentes, porque as minhas não estão funcionando. Ele usa as mesmas, querido, e elas funcionam. Para que ele vai mudar? Time que está ganhando não se mexe. Se as mesmas estratégias que ele começou lá no princípio ainda funcionam, continua. E pasme, tem gente que ainda está caindo nelas. Ele só vem remodelando um pouquinho ali, 30 moedinhas de prata a mais aqui, 30 menos ali, alguém mais barato. Mas continua a mesma coisa. Como todos os dias ela o importunasse, com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Querido, olha o título aqui: entregando pérolas aos porcos, cortando a unção pela raiz. Amém? E aí, ele diz aqui, no 17, só no começo: e lhe abriu todo o coração. Olha o que essa mulher fez aqui, querido. Como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Querido, vamos abrir outro parêntese aqui, voltando ao propósito. Irmãs, já falei com os homens, deixa eu falar uma coisa para você. Sansão se apaixonou pelas mulheres, né? Se apaixonava pelas mulheres. Deus te deu a tua mulher, se apaixona só por ela, tá? Não precisa se apaixonar pelas mulheres, não. Só pela tua. Mulheres, Deus deu a vocês um poder imenso de persuasão. Deus deu um poder, Deus diz assim: eu colocarei o homem como cabeça. Mas um dia eu escutei um cara que disse assim: eu sou o cabeça, mas a minha mulher é o pescoço. Ela vira a cabeça para onde ela quiser. Eu disse: é mesmo? Ele disse: é, eu que penso tudo, mas se ela virar para ali... Ou seja, ela tinha o poder de persuadir ele a fazer o que ela queria. Mulheres, Deus deu a você um poder de persuasão, um poder de influência grande demais sobre a vida do teu marido. E como eu disse no começo, quantos homens você conhece que largaram mão do evangelho, que saíram do propósito por causa de uma mulher? E aqui eu quero te dizer uma coisa, mulher. O teu marido tem um propósito. Deus chamou você, marido, com um propósito. Deus chamou você, marido, com um objetivo, com um alvo. E a tua esposa faz parte desse propósito junto contigo. A tua esposa faz parte desse alvo junto com você. Mulher, você faz parte do mesmo propósito. Você faz parte do mesmo alvo. Você é uma só carne. A unção que Deus derramou sobre o teu marido, derramou sobre ti também. Isso a gente vive aqui no ministério. Muita gente pergunta por que quando o marido é consagrado a pastor, a mulher também tem que ser consagrada a pastor, porque aí fora não é assim. Mas é assim. É uma só carne. E aqui a Bíblia diz que Dalila importunou a vida de Sansão. Importunou ele aqui até a morte, diz assim. Provérbio diz lá: como uma goteira constante no telhado, é uma mulher tagarela, uma mulher falante, assim, importunante dentro de casa. Aquele negócio fica, querido. Tá. Daquele jeitinho ali. E aquilo vai te cansando, aquilo vai te estressando, aquilo vai tirando a sua paciência. Quantos homens você conhece que saíram da igreja por causa das suas esposas? Quantas mulheres você conhece que se perderam ao longo do tempo por causa das suas esposas? Jovem? Quantos jovens você conhece que se desviaram da casa de Deus por causa de amizade, por causa de paixões?
Marido, não seja Sansão na vida da tua esposa. Esposa, não faça o papel de Dalila dentro da tua casa. Não faça o papel de Dalila na vida do teu marido. Não entregue pérolas aos porcos. Guarda a tua casa. Homem, guarda a tua casa. Guarda a tua Israel. Guarda a tua força. Guarda o teu segredo. Guarda o teu chamado. Guarda aquilo que Deus te chamou para fazer. Guarda o mistério que Deus tem contigo. Não revela. Não dá aos porcos. Não entrega ao diabo. 17. E lhe abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele. Porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, minha força extraordinária se afastaria de mim. E de fato, eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Aí a criptonita de Sansão. Então Dalila sentiu que, finalmente, Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Em seguida mandou chamar os líderes dos filisteus por meio da seguinte mensagem: vinde agora, mais esta vez, porque ele me contou toda a verdade sobre o seu segredo. Querido, isso já vinha acontecendo há algum tempo, ele já vinha só mentindo para ela. Ah, se fizer isso, ah, se fizer aquilo, ah, se fizer aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, com o diabo não se brinca, querido. Se amarra, ora, pá, repreende, manda embora, acabou-se. Você não fica fazendo charmezinho não, brincando. E os príncipes dos filisteus voltaram, e ela levando toda a prata prometida, Judas e Jesus, eu botei entre parênteses aqui. 19, fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando, viu suas forças se esvaírem. E aí a gente vai para o ponto 7 aqui. Eu botei aqui, Eli, Eli, lama sabachthani. Aonde a gente ouviu essa frase, querido? Jesus na cruz. Na hora que ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Deus se afastou de Jesus naquele momento porque tamanho era o pecado. E Deus não se dá bem com o pecado. Deus não chega perto. Não sei se você está entendendo. E aqui, a unção de Deus, Deus foi para longe de Sansão. E cabode. Foi-se a glória. Foi-se a força. Então Dalila chamou a Sansão. Vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse, sairei e me livrarei dele como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, amarrando-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Querido, olha aqui. Sansão acordou achando que estava abafando ainda. Assim, pelos poderes de Deus, né? Eu tenho a força. Cadê a força de Sansão? Mais nada, não tinha mais nem cabelo. O homem estava igual aquelas ovelhas bonitas que você vê, quando ela sai do outro lado toda pelada, não tem mais lã, não tem mais nada. Era Sansão na hora que ele acordou. Não tinha mais força, não tinha mais unção. Aqui a Bíblia diz aqui, que o Senhor já tinha se retirado dele. E cabode. Às vezes Deus chama a gente para a visão, querido, e a gente consegue chegar ao fundo do poço. Davi, depois de tudo que fez, uma das orações que ele dizia, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Davi sabia, querido. Davi sabia que apesar de ser rei, apesar de ser tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo conquistado, tudo que ele conquistou, ele sabia que no momento que o Espírito do Senhor se retirasse dele,
acabou Davi. Ali a vida dele terminava. E aqui Sansão chegou ao fundo do poço, depois da argila que fica no fundo, ele cavou mais um pouco, entrou lá embaixo ainda. Deus se retirou do lado de Sansão. E aí diz aqui, em seguida os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos, perdendo a visão. Depois que a gente sai do propósito, que Deus se distancia da gente, querido, o diabo vem e faz isso daqui, ó, fura os nossos olhos. E aí você perde a visão, você fica cego, você não consegue mais enxergar nada. Aquilo que Deus tinha colocado na tua frente, a visão que Deus tinha estabelecido para a tua vida passa a ser sonho, porque você não consegue mais enxergar. Você agora é um cego, miserável, pobre, nu, sem força para nada. Deus não está mais presente na tua vida. O que te resta agora a não ser passar vergonha? O que não resta agora a não ser ser humilhado, ser desprezado? E o levaram para Gaza, amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Querido, girar moinho no cárcere, isso não era trabalho de gente. Girar moinho no cárcere era trabalho de quê? De bicho. Girar moinho no cárcere é trabalho de animal. Você amarra o burro ali e ele fica o dia todo ali andando em círculo, girando aquele negócio ali. Ele não vai para a direita, não vai para a esquerda, ele só olha para o chão. E ele fica ali. E às vezes o diabo faz isso, dá assim um pirulito, vem aqui, ó. Ó, pega o pirulito aqui em troca do propósito. E aí a gente cai na armadilha do diabo e ele põe a gente no moinho. E você fica rodando aquele moinho ali, achando que aquilo ali é a tua vida, achando que aquilo ali é o propósito que Deus te chamou. E pasme, muitas vezes a gente dá por contente. Você está cego, você não consegue ver mais nada. O que era visão agora é sonho. Vai rodar moinho. Vai ficar ali dando voltas em círculo. Fica ali dando volta em círculo. Vira instrumento do diabo. A gente cantou aqui. Instrumento de justiça. A gente canta aqui para Deus fazer da gente instrumento de justiça. Sansão deixou de ser um instrumento de justiça e passou a ser um instrumento de vergonha. Passou a ser um instrumento de vexame. O homem que tinha tanta força, o homem que tinha um propósito enorme, agora anda em círculos, rodando moinho, como um jumento desgarrado, como um jumento que não tem mais nada para fazer na vida. É agora a história de Sansão. Mas a história não termina aí, querido. Você lembra que lá no versículo diz assim que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Deixa eu te falar. Você pode ter esquecido do teu propósito, mas Deus não esqueceu não. Deus não esqueceu do teu propósito, porque a palavra de Deus diz que Ele não é Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus é a palavra de Deus, querido. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O que Ele prometeu na tua vida só não vai se cumprir se você realmente não quiser. E olhe lá, porque muitas vezes aí você não quer, e mesmo assim Ele te derruba do cavalo. E impõe ainda, você vai sofrer pelo meu nome, como Ele fez com Paulo. Sansão aqui não tinha mais esperança de nada. Mas Deus não tinha se esquecido de Sansão. Ele tinha um propósito, e como a gente diz aqui, você não vai morrer, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim. Lembra dessa música? Amém? Assim era a história de Sansão aqui. Ele rodando o moinho e Deus lembrando dele. Sansão, eu não esqueci de ti. Mas ele estava cego.
Ele não conseguia ver que o cabelo dele estava crescendo. Talvez ele tocava assim, né? Mas Deus estava lá olhando para ele. Está chegando a hora, Sansão. 8. O resgate. Deus restaura o cumprimento do propósito. Juízes 16, 22. Leia de novo aí. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Começou a crescer novamente. Amém, querido? E aqui a gente chegou praticamente ao final da mensagem. O seu cabelo começou a crescer de novo. Você pode virar para o seu irmão do lado e dizer para ele assim: o seu cabelo, com todo respeito, pastores, começou a crescer de novo. Sabe por quê, querido? O cabelo de Sansão representava o quê? A sua força. O cabelo de Sansão não era só a sua força. O cabelo de Sansão, olha só, quando foi raspado, não saiu só a força dele não. O que aconteceu? A unção. O cabelo de Sansão representava a força. O cabelo de Sansão representava a unção que estava sobre a vida dele. Mas a unção começou a crescer de novo. A unção começou a crescer de novo na cabeça de Sansão. A unção começou a voltar para a vida de Sansão. O seu cabelo começou a crescer novamente. Eu não sei por onde talvez alguns de nós temos andado, querido. Ou que o diabo tem feito a nós. Para onde nós temos nos desgarrado, rodando moinho aí pelo mundo afora. Cegos. Fora do propósito. Sem unção. Longe do chamado. Mas como eu te disse no começo, eu quero que você volte. Deus te chama de novo. Deus te chama de novo ao propósito. Deus te chama de novo à unção. Deus te chama assim: ei, eu vou fazer os cabelos crescerem novamente. Sabe o que Ele quer dizer? Ei, eu vou te restaurar. Você não vai passar em branco nessa geração. Você não vai passar em branco nessa geração. O propósito para o qual eu te chamei vai se cumprir na tua vida até o dia da tua morte. Você não passa em branco nessa geração antes de cumprir o teu propósito que foi estabelecido na tua vida. Se Deus te chamou para ser pastor, querido, se prepara. Se prepara. Seja nazireu. Se abstém do que é impuro. Se abstém do que é errado, do que não é de Deus. Vem para perto de Deus. Não se contamine com as coisas do mundo. Deus chamou a gente para mudar o mundo, não é para o mundo mudar a igreja. Deus chamou a gente para fazer diferença no mundo. Não é para começar a adotar princípios do mundo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, na igreja. Nós somos nazireu de Deus, nós somos separados. Deus te chamou com propósito, você tem propósito. Diga mais uma vez para o teu irmão: os seus cabelos vão crescer de novo. A sua unção vai crescer de novo. O teu propósito vai voltar. Deus não esqueceu de você. Diz para o teu irmão: Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Diz para ele assim: para de rodar moinho. Conclusão: você tem um propósito. Você foi chamado por Deus e você certamente não morrerá enquanto o Senhor não cumpriu o propósito dele na sua vida, nesta geração que foi estabelecida para ti. Deus é um Deus de sonhos, é um Deus de promessas, Ele é um Deus de pactos, e Ele chama você novamente para uma restauração, um novo pacto. Ele restaura o teu propósito e te dá uma nova unção. Amém? Fica de pé nesse momento, querido. Em nome de Jesus. A gente tem ouvido várias palavras aqui
durante os outros domingos, né, sobre o filho pródigo, que se desgarrou, e todos eles voltam, querido. Todos eles voltam. Deus não se esquece de nenhum. Sansão foi um deles também, mas Deus não se esqueceu dele, Deus trouxe ele de volta. Deus resgatou ele. Mulheres que têm propósito. Tem mulheres aqui dentro, querido, que têm o dom da palavra. Tem mulheres aqui no nosso meio que elas têm o dom da palavra. Elas têm unção de liderança. Elas têm capacidade. Deus chamou. Não pense que Deus chama só os homens, não. Deus chamou vocês também. Mas às vezes a gente tem se perdido ao longo do caminho. Mas Deus diz assim: eu tenho um propósito na tua vida. E esse propósito vai se cumprir. Esse propósito vai se cumprir. Não importa o que aconteça, ainda que o diabo se levante contra você, raspe os cabelos da tua cabeça, ainda que a tua unção se dê por perdida, mas o Senhor volta, o Senhor resgata, o Senhor transforma, o Senhor restaura, e o Senhor quer restaurar a tua visão, o Senhor quer restaurar o teu propósito. A história de Sansão termina assim: chamaram ele para zombar dele, e ele disse ao moço, aonde estava no estádio: me põe entre as colunas do templo. E a Bíblia diz que eram as duas colunas que firmavam todo o templo, toda a casa. E todos os inimigos dele estavam ali naquele dia. Todos os príncipes, os líderes, mais de 3.000. E a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor naquele momento ali. E naquele momento a Bíblia diz que as forças de Sansão voltaram. De tal maneira que ele forçou sobre as colunas e aquela casa toda veio abaixo. E a Bíblia diz que naquele dia ele matou mais filisteus, mais inimigos do que em toda a sua vida. Ou seja, no último dia da sua vida, ele conseguiu cumprir o seu propósito maior do que toda a vida que ele tinha vivido. Morreu junto com os filisteus, mas cumpriu o propósito de Deus nessa geração. Amém? Deus não quer que você morra, querido, junto com os escombros, não. Deus quer que você cumpra o propósito, mas que você saia vitorioso, que você saia vivo, que você saia em pé, de cabeça erguida. Amém? Deus te chama, fecha teus olhos. Eu quero orar por você. Aleluia. Querido, eu quero pedir, se você está aqui nesse lugar e você tem um propósito, você tem um chamado de Deus, e Deus falou ao teu coração, se você está, por algum momento na tua vida, você tem vivido como Sansão aqui, um pouco longe do propósito de Deus, do teu chamado, Deus te dá uma oportunidade hoje para voltar. Deus te dá uma oportunidade hoje para crescer os cabelos da tua cabeça, restaurar a tua unção, restaurar a tua vida, restaurar o teu chamado. Se você é esse, eu quero te convidar, fica à vontade, se você quiser vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar orando por você, a Deus, para que o Senhor restaure a tua visão, para que o Senhor restaure a tua vida, para que o Senhor restaure a tua unção. Como eu disse, Deus não esqueceu do teu propósito, Deus tem um propósito na tua vida. Você pode ter esquecido, mas Ele não esquece. Você pode ter fraquejado, mas Ele não fraqueja. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós queremos Te apresentar, meu Deus, aqui a nossa vida, Pai. Queremos Te pedir, Deus, que Tu restaures a visão, Senhor.
Em nome de Jesus, queremos te pedir, Deus, que tu restaure, Senhor, as forças, Senhor. Que tu restaure a unção, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Muitas vezes, Senhor, nós somos levados, Senhor, por este mundo. Nós somos levados, Senhor, pelas paixões. Nós somos levados, Senhor, por uma vida de indiferença, Senhor. Nos afastamos, Senhor, da tua casa, nos afastamos da tua igreja, nos afastamos, Senhor, da tua presença, nos afastamos do teu convívio, Senhor, como filhos pródigos, Senhor, como filhos desgarrados, Senhor. Mas hoje, Senhor, a tua palavra para nós, Senhor, é que os nossos cabelos, Senhor, estão crescendo novamente, Senhor. É que nós estamos sendo restaurados, que nós estamos sendo chamados novamente para o centro do teu propósito, Deus. Para o centro da tua vontade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus que nós estamos sendo reconciliados, Senhor, contigo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Não nos deixe, Senhor, quebrar princípios, Senhor. Não nos deixe, Senhor, quebrar leis importantes, Senhor. Não nos deixe, Senhor, quebrar, meu Deus, mandamentos, Senhor, cruciais, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda a viver longe, Senhor, de coisas impuras, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver longe, Senhor, do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, nos contaminarmos, Senhor, com aquilo que não é da tua vontade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. O que é do mundo, o que é impuro, Senhor, talvez até parece, Senhor, que é mel, Senhor, até parece que é doce, Deus. Mas não é, Deus. É o pecado disfarçado, Senhor. É o pecado disfarçado de mel, Deus, quando na verdade, Senhor, é fel, Deus. Nos traz de volta ao propósito, Deus. Nos traz de volta ao chamado, Deus. Nos traz de volta, Senhor. Nos traz de volta, Senhor. Faz de nós instrumentos de justiça, Deus. Faz de nós instrumentos de justiça, Deus. Faz de nós, Senhor, instrumentos de justiça, Senhor. E não de injustiça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos chama, Senhor, a fazer a diferença, Senhor. Não, Senhor, a viver uma vida indiferente ao teu chamado, Deus. À tua escolha, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu quero te pedir aqui, Deus, pelos homens e mulheres, Senhor, desta casa, Senhor. Desta geração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Há pastores aqui nesse lugar, Senhor. Há pastoras aqui nesse lugar, Senhor. Há profetas aqui nesse lugar, Senhor. Há profetisas aqui nesse lugar, Senhor. Tem missionários aqui nesse lugar, Senhor. Tem missionárias aqui nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus Cristo, homens e mulheres, Senhor, aqui nesse lugar que um dia sonharam em fazer a tua obra, Deus. E hoje já não conseguem mais sonhar. Hoje já não conseguem mais ver, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, restaura a visão, Deus. Restaura a visão, Deus, restaura o chamado, Deus. Restaura o propósito, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Restaura o propósito, Deus, em nome de Jesus, Pai. Traz de volta, Senhor, o primeiro amor. Traz de volta o primeiro amor, Senhor. Traz de volta o chamado, Deus. Traz de volta, meu Deus, o fogo. Traz de volta a unção, Deus. Traz de volta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Traz de volta, Senhor, a paixão pelo teu nome, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia.